Olá, galera do canal Bíblia em Foco. Hoje é quarta-feira, 25 de março de 2020. Louvamos a Deus por estarmos encerrando esse primeiro trimestre de estudo da lição bíblica em 2020, lição bíblica para adultos, que é produzida e publicada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Ao longo desse trimestre, estivemos estudando 13 lições. A de hoje será a 13ª e última do trimestre, tendo como comentarista de todas as lições, até a de hoje estudada, o pastor Cláudio Honor de Andrade. Queremos agradecer e louvar a Deus pela vida do pastor Cláudio Honor, pelos brilhantes comentários e compreensões dadas pelo Espírito Santo a este homem de Deus. Estivemos estudando aqui esta revista para adultos, né? Os adultos estiveram estudando, cujo tema geral da revista foi a raça humana, origem, queda e redenção. Hoje nós temos a lição de número 13, que o tema é o novo homem em Jesus Cristo. Aproveito desde já e peço a você que deixe o seu gostei, o seu like aqui em nosso vídeo. Compartilhe aí nas suas redes sociais. Você que não é inscrito, aproveite agora, se inscreva em nosso canal Bíblia em Foco e nos ajude a levarmos a palavra de Deus a outras pessoas e a mais lugares. Antes de nós irmos diretamente ao estudo desta lição bíblica de hoje, roda a vinheta. Eu sou Alas Oliveira. A todos vocês, irmãos, irmãs, amigos e amigas, a paz do Senhor Jesus Cristo. Fique agora com a lição de número 13, o novo homem Jesus Cristo. Estamos no final do trimestre, o primeiro trimestre de 2020. Meus queridos irmãos, texto áureo desta lição de hoje está em Efésios capítulo 4, versículo 13. Palavras do apóstolo Paulo que diz o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Verdade prática. A salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi mais perfeito e completo dos seres humanos. Leitura bíblica em classe está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, do versículo 1 ao 16. Esta leitura estarei dispensando e você, no momento oportuno, caso queira, poderá fazê-la. Primeiro tópico da lição de hoje: o nascimento do novo homem. O primeiro ponto de nossa lição hoje é nascido não do sangue nem da carne. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos fechando o trimestre falando a respeito de nós, falando a respeito do ser humano, quando este parte para a decisão de ser um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus. Estamos falando aqui hoje de um nascimento espiritual, é óbvio. É claro que não estamos falando que o ser humano ele pode nascer novamente fisicamente, porque isso é impossível. O doutor da lei, um dos príncipes dos fariseus, nos dias de Jesus, já pela calada da noite, o interrogou naquele encontro que teve com o mestre, o doutor Nicodemos. E esse doutor da lei, ele perguntou a Jesus que como poderia uma pessoa depois de nascer voltar a nascer novamente. Ele indagou a Jesus se por acaso as pessoas teriam que entrar novamente no ventre de suas mães. E Jesus o revelou claramente
que não se tratava disso, pois isso era impossível, mas que este nascimento, na realidade, era um nascimento espiritual, proveniente de água e espírito. Mas no primeiro ponto, que é nascido não só do sangue nem da carne, o que nós encontramos aqui na lição de hoje, para que eu e você possamos estar indo para a escola bíblica no próximo domingo, de forma preparados. Acredito eu que pela situação em que estamos vivendo, assim como nós aqui em Pau-Brasil, sul da Bahia, vocês que nos assistem em várias partes do Brasil, não poderá estar participando da escola bíblica dominical no templo. E aqui é uma grande oportunidade de você já estudar a lição que seria estudada no templo, a última lição do trimestre, no domingo próximo. Mas graças a Deus, porque o Senhor nos dá essa oportunidade de estudarmos juntos. Então, o que nós encontramos aqui no primeiro ponto? Nascidos não só do sangue nem da carne. Com base em João capítulo 1, versículo 13, o novo nascimento do ser humano não é algo que vem do corpo físico, mas de Deus pelo Espírito Santo. Então, esse novo nascimento, nascimento espiritual, não é só apenas proveniente melhor dizendo, esse nascimento que não é do sangue nem da carne, pois ele não é carnal e sim espiritual, não é algo que vem do corpo, por isso é espiritual, mas de Deus pelo Espírito Santo. Para que vocês possam clarear a sua mente nesse instante, o que o primeiro ponto nos traz de orientação a respeito do novo nascimento do ser humano perante Deus? Esse nascimento, ele não é quando Jesus ele colocou bem em suas palavras que não era de carne nem sangue o novo nascimento, João 13, claramente ele estava a dizer que esse nascimento não é do próprio corpo humano, não é dessa matéria, dessa estrutura humana, mas sim espiritual. Vindo de Deus esse nascimento, por isso espiritual, porque Deus é espírito, através do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade Santa. Então, fechando logo esse ponto aqui, se alguém te perguntar por que o novo nascimento ele não é do sangue nem da carne, o que você vai responder? É óbvio que mediante a palavra de Deus a resposta é: não é da carne e nem do sangue, porque não vem de nós próprios, não vem do nosso próprio corpo. Não é um nascimento como Nicodemos pensava. Vamos voltar ao ventre de nossa mãe e aí nascermos de novo. Isso é impossível. Esse nascimento não é do corpo, não é da carne nem do sangue, porque não vem de nós próprios, não vem do nosso corpo. Ele vem de Deus por intermédio do Espírito Santo. Logo, não é um nascimento carnal, e sim espiritual, porque quem opera esse novo nascimento em nós é o Senhor Deus, na pessoa de Jesus Cristo, através do operado do Espírito Santo. Aqui ainda no primeiro ponto, em relação ao novo nascimento do homem, que toma a decisão de ser uma nova criatura, seja homem ou mulher, temos ainda no primeiro ponto do tópico 1. Com o primeiro Adão morremos e no segundo Adão renascemos. Biblicamente, quando falamos de Adão, todos nós, o primeiro Adão é descrito como o Adão que trouxe o pecado ao mundo. O primeiro ser humano criado por Deus. O Adão do Éden. E com este Adão,
nós morremos. Por quê? Porque quando o primeiro homem ele peca, todo o pecado passou a toda a humanidade. Paulo ele é bem categórico, escrevendo aos Romanos, ao dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse é o estado de qualquer pessoa antes de tomar a decisão de aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador e, por consequência, ser uma nova criatura a partir de Cristo Jesus. Então, enquanto não há essa mudança a partir de uma decisão de aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador, nós estaremos na condição de mortos como Adão. Porque quando Adão e Eva pecam, espiritualmente, pois é desta morte que estamos falando, eles passaram a estar. Espiritualmente passaram a estar mortos. E todas as pessoas que deles vieram, os seus descendentes e até nós hoje. Pois o pecado passou a todas as pessoas. Se propagou em toda a natureza humana. Então, estamos aprendendo aqui nesse primeiro ponto que com o primeiro Adão, fundador dos homens, podemos dizer assim, nós morremos espiritualmente. E enquanto não aceitamos Jesus Cristo, estamos na condição de mortos, espiritualmente. Mas com o segundo Adão, assim nomeia o apóstolo Paulo Jesus Cristo, nós podemos ressuscitar. De mortos, voltamos a viver. E quem está morto e volta a viver é porque ressuscita. Então Jesus ele traz essa possibilidade, ou trouxe, melhor dizendo, e traz. Trouxe porque ao ele morrer na cruz do Calvário e ressuscitar, cumpriu a sua missão como segundo Adão, ou seja, como o segundo enviado para uma missão. Adão foi escolhido, o primeiro Adão do Éden, para uma missão. E ele falhou em obedecer a Deus. E Cristo Jesus foi totalmente diferente. Por isso Paulo chama ele do segundo Adão. Porque Jesus também, ele nasceu de uma mulher, ele tomou a forma humana, se fez homem para cumprir uma missão. Como Adão também foi criado para uma missão. Só que Adão fraquejou e Jesus não. E por Jesus não ter fraquejado, esse é chamado segundo Adão, que cumpriu verdadeiramente o projeto de Deus. E por esse Adão, que é Cristo, segundo Adão, ter cumprido, nele, através da sua morte e ressurreição, do ter cumprido a missão que o seu Pai o entregou de morrer por nossos pecados, temos a oportunidade de ressuscitarmos da morte espiritual que herdamos de Adão. O ponto 2 do tópico 1 diz: nascido de Deus. Com base no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, compreendemos que o nascimento do novo homem é proveniente de Deus por meio de seu Filho Jesus, através do Espírito Santo. Não podemos esquecer que a Trindade toda é responsável pelo ser uma nova criatura do ser humano. Todo ser humano que torna-se uma nova criatura por meio de Cristo Jesus, também é responsável por esta mudança espiritual na nossa vida, e do espiritual vem também para a estrutura humana, a estrutura social, está o Pai, o Filho e o Espírito Santo como responsáveis. É óbvio que o papel pelo qual nos foi dada a oportunidade de sermos uma nova criatura, de fato, foi Cristo Jesus. Não é à toa que ele é o responsável pela possibilidade de sermos uma nova criatura quando decidimos o aceitar como único e suficiente Salvador. Mas para fazermos isso, aí vem o papel do Espírito Santo, de convencermos a tomar esta decisão. E antes disso, houve o projeto de Deus ainda lá no Éden, depois que o homem pecou, de fazer nascer que seria o seu filho único e unigênito, né? Que
traria salvação para a humanidade. Então, um projeto de remissão vem de Deus. O cumpridor deste projeto é Cristo Jesus. E hoje, a salvação ela é possibilitada por meio de Cristo, através do Espírito Santo que nos convence. A gente precisa entender e captar os papéis da Trindade, que é muito importante, né? Então, nesse ponto aqui, o segundo, nascido de Deus. Esse ser uma nova criatura, quer seja uma mulher, que é um nascimento espiritual, é um ressuscitar espiritual para o homem que até então estava morto, pela consequência do pecado de Adão, ele não vem de outra pessoa senão de um ser divino que é Deus, que é Cristo Jesus e que é o Espírito Santo. Por isso eu disse que com base em João 1,12, nós temos a compreensão aqui, que é o que o ponto deseja nos trazer, através do comentarista da lição, que o nascimento desse novo homem, dessa nova mulher que agora passa a surgir, é através de Jesus, por meio do Espírito Santo. Então não é através de outro. Não há nascimento espiritual, não há possibilidade de sermos uma nova criatura nesta terra, enquanto aqui estivermos. Não tem como ressuscitarmos espiritualmente, senão por meio de Cristo Jesus. Por quê? Porque foi ele que morreu com a finalidade de que da morte espiritual que estava toda a humanidade, fosse aberta a possibilidade, o caminho, a condição de termos, ou de espiritualmente voltarmos a viver, de espiritualmente ressuscitarmos, porque através de Adão, começando por Adão, viemos também a morrer espiritualmente, mas louvado seja Deus que em Cristo Jesus podemos ressuscitar. Então, por esta razão, deste novo nascimento, deste ressuscitar, ser possibilitado através de Jesus, e Jesus é Deus, e Jesus ele cumpriu o projeto do Pai, logo somos nascidos de Deus. Essa é a fonte para esse nascimento, do porquê esse nascimento é espiritual. Então, a fonte do novo nascimento, do ser uma nova criatura, é divina. Desde quando Cristo veio a cumprir o projeto do Pai. Então, nós somos nascidos de Deus por intermédio de Cristo Jesus, através do Espírito Santo, que hoje continua a convencer homens e mulheres a entregarem as suas vidas a Cristo, e a partir disso sofrermos uma mudança espiritual em nossas vidas, em nossa alma, em nosso espírito, e por que não dizer, por consequência, em nossa matéria, em nosso papel social também, em meio aos demais cidadãos da sociedade que participamos. Então, se alguém perguntar qual é a fonte do seu nascimento espiritual, a resposta não pode ser outra. O nosso nascimento, que possibilita sermos uma nova criatura, é a advinda de Deus, por meio de Cristo Jesus, através do Espírito Santo. Então, só nos tornamos nascidos de Deus, é um outro ponto dentro desse ponto aqui, o 2, só nos tornamos nascidos de Deus e, por consequência, filhos dele na fé, a partir de quando bebemos dessa fonte que é Cristo, por meio de nossa decisão de fé. Então, meus queridos, todos nós, só podemos sermos reconhecidos ou estarmos em uma condição de nascido de Deus, de nova criatura, a partir do momento que bebemos da fonte que é Cristo, através do Evangelho. Quando cremos no Evangelho, a Bíblia diz que quem crê será salvo. Quando nós cremos no Evangelho de Cristo Jesus, que ele morreu,
Ele veio com a missão de morrer pelos nossos pecados, e aí acreditamos, pois o Espírito Santo nos convence a isso, vem então aí verdadeiramente o novo nascimento. Então é através da decisão da nossa fé que nos tornamos nascidos de novo e, por consequência, filhos de Deus na fé, né? Pela fé de acreditarmos no sacrifício que Cristo fez por nós, é que nós nos tornamos também, a partir da decisão de o aceitá-lo como Senhor e Salvador da nossa vida, passamos agora a condição de filhos de Deus na fé. Porque esta fé não vem de nós. A Bíblia diz que é dom de Deus. Então, se é Deus que nos dá esta fé, Ele é o nosso Pai da fé, né? O próprio Cristo é o responsável pela nossa fé. A carta aos Hebreus vai dizer que Ele é autor e consumador. Se Ele é autor, é Ele quem cria esta fé em nós. Logo, somos em Deus, através de Cristo, filhos na fé deste mesmo Deus. Porque esta fé é gerada em nós, proveniente dele. É o Pai que gera no Filho que nós somos filhos de Deus, né? É Ele quem gera em nós esta fé. Então, por esta razão, que a decisão que nós tomamos de aceitar a Cristo e agora ser uma nova criatura, também passamos agora a viver uma condição de filhos de Deus na fé. Porque dele vem esta fé que nos convence, que nos faz acreditar que verdadeiramente Jesus veio ao mundo morrer pelos nossos pecados, abrir a condição de sermos salvos. O ponto 3 do tópico 1 diz: nascido da água. O batismo não salva. Eu já ouvi muitas pessoas ensinarem que o nascer da água seria da palavra. Também é, mas no contexto em pauta, fazendo a verdadeira exegese, buscando a compreensão real do texto bíblico, em que envolve ali, no passado, aquele diálogo na calada da noite entre Jesus e o príncipe, um dos príncipes de Israel, que era Nicodemos, Jesus falava de fato a respeito do batismo em águas. Mas esse batismo em águas, meus queridos, ele não salva, mas faz parte da salvação. Por quê? Pois é uma das ordenanças da nova aliança. Jesus foi bem categórico ao dizer, nos seus momentos finais aqui na terra, antes de ascender aos céus, aos seus discípulos: olha aí por todo mundo aí, ó. Quem crê e for batizado será salvo. Logo, Jesus colocou que o batismo em águas é a consequência de quem crê, toma a decisão de o aceitar como único Salvador e, por consequência, para tornar evidente a sua decisão firmada em Cristo, desce as águas, para que perante aos demais irmãos em Cristo e a sociedade, agora a pessoa assumiu de fato a decisão de ser uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, por meio de Cristo Jesus. O batismo só funciona como um ato de salvação quando depositamos fé, antes mesmo dele acontecer. Então, podemos entender de fato que o batismo nas águas é sim um ato de salvação. É uma prática de salvação. Preste atenção, não é salvação. É uma prática da vida de um salvo, de quem assumiu a condição de salvo. E, assim sendo, esse ato, ele acontece de fato, essa prática de salvação, esse ato de salvação, quando nós primeiro, antes mesmo dele, depositamos a nossa fé em Deus. E convencidos pelo Espírito Santo de que Cristo é Senhor e Salvador, e que entregamos a Ele a nossa vida, quando
da nossa verdadeira decisão de acreditar e aceitar Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, daí então, como consequência, vem o ato, mais um ato de salvação. O primeiro ato é o da conversão, de decidir aceitar a Jesus depois de convencido pelo Espírito Santo. O segundo ato, como consequência de salvação, é o batismo em águas. Então, nós vemos aqui que, eu até fiz questão de anotar, volto a dizer, o batismo só funciona como ato de salvação quando depositamos fé, antes mesmo dele, em Deus, quando de nossa verdadeira decisão de acreditar e aceitar a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. E com essa fé, acreditamos no poder de Jesus, por meio do Espírito Santo em fazer, melhor dizendo, todas as mudanças necessárias em nós. Então nós vemos que, se de fato tomamos uma decisão de fé em Cristo Jesus, o batismo de fato será uma prática de salvação, pois estará representar uma decisão tomada em Deus, uma decisão firmada. O batismo em águas é símbolo da morte e ressurreição de Jesus, bem como dos que optam em ser um novo homem, uma nova criatura em Jesus. Entendamos isso aqui, nesse ponto. Por que o batismo em águas ele é símbolo da morte e ressurreição de Jesus? Aquele ato, quando nós somos imergidos, que há aquela imersão, né, nas águas, ali é comparado quando Jesus morre pelos nossos pecados. Quando a gente imerge dentro das águas, há aquela imersão, é como os pecados simbolicamente estão indo também. E é como Cristo, ao morrer, carregou, ali naquele momento, os pecados lhe acompanharam na cruz, até quando ele expira. Então, o batismo em águas, a parte da imersão, representa o momento em que Cristo morre e que nós também morremos espiritualmente para o velho homem, as velhas práticas de quando estávamos sob o jugo do pecado. E quando nós voltamos da imersão novamente, que saímos das águas para cima, representa da igual forma ressuscitar novamente. É que quem morreu agora, quando levanta, significa que está a ressuscitar. E agora, ressuscitando para Cristo. Representa ali uma nova pessoa espiritualmente. Da mesma forma que quando Cristo ele ressuscitou, depois de seu corpo ser entubado, né? Depois de seu corpo ser colocado na sepultura, ao ressuscitar ele levantou, né? Para viver novamente. Da mesma forma acontece conosco no ato do batismo. Quando a gente levanta da imersão, representa ali, ressuscitando como Cristo ressuscitou. E ressuscitando agora para Cristo, para viver para Ele, representa ali um novo homem, uma nova mulher espiritualmente. Representa, não é. Paulo nos ensina, em Tito 3,5, que ao recebermos a salvação em Jesus, recebemos pelo Espírito Santo um lavar regenerador e renovador. Quando falamos de regeneração, estamos falando aqui, Paulo estava falando a Tito o seguinte, o que ele estava ensinando? Que quando recebemos a salvação em Cristo Jesus, o Espírito Santo, ele nos lava. Não é um lavar com água física, é um lavar espiritual. Porque por que não dizer pela própria palavra de Deus que ela é água que limpa e que purifica, né? Então o Espírito Santo ele cumpre este papel de nos lavar e ao mesmo tempo trazer em nós uma regeneração e a renovação. Quando falamos de regeneração, tomando como
fonte de pesquisa, a Enciclopédia Bíblica de Orlando Boyer vai dizer que regeneração é o restabelecimento do que estava destruído. E Paulo, ele traz isso ensinando a Tito, falando a Tito que o Espírito Santo, ele nos lava. E neste lavar vem o quê? O restabelecimento do que estava destruído agora passa a ser construído. Uma nova vida, uma vida em Cristo, com Cristo, uma vida espiritual. Ou seja, Paulo estava dizendo que o Espírito Santo, ao nos lavar e nos regenerar, traz agora também a restauração do homem no seu aspecto espiritual. E quando fala também que com esse lavar vem a renovação, Paulo está a falar do ato ou efeito de renovar, de tornar novo, de recomeçar, de restaurar o nosso espírito. Louvado seja o nome santo do Senhor. O ponto 4, último desse primeiro tópico, diz: nascido do Espírito Santo. Por que essa regeneração, voltando aqui, nascido do Espírito Santo? Por que nascido do Espírito Santo? Por que nós somos nascidos do Espírito Santo também? Porque essa regeneração que vai acontecer em nós, que eu já expliquei aqui, esta restauração no espírito nosso, humano, esse tornar novo, esse recomeçar, só vai acontecer por meio do Espírito Santo. Quando a gente toma a decisão de aceitar a Cristo Jesus, esse nascimento ele vai acontecer pela atuação, pela ação do Espírito Santo em nós. Se não for pelo Espírito Santo, de nós mesmos nós não conseguimos. Pastor não pode fazer isso, presbítero não pode, diácono não pode, líder não pode. Nós mesmos sozinhos não podemos, mas com o auxílio do Espírito Santo, de fato, passaremos a condição de nascidos pelo Espírito, pois teremos o seu auxílio para que essa mudança espiritual de fato aconteça em nossa vida. A condição para essas mudanças necessárias acontecer na vida daquele que decide ser uma nova criatura, de ser uma nova pessoa espiritualmente e, por consequência, socialmente, a condição para essas mudanças de regeneração, novo nascimento, é o pecador estar arrependido de seus pecados. É a condição. Se a pessoa não se arrepender, tem pessoas que até tomam a decisão, na igreja ou em outros lugares, eu aceito a Jesus. Mas na realidade, às vezes, só por emoção ou da boca para fora. Se não estiver com o coração arrependido, de fato, nenhuma mudança poderá acontecer, nenhuma regeneração será possível, porque o Espírito Santo não achará caminho, espaço aberto para fazer as mudanças necessárias. Porque sem arrependimento não há mudança, não há regeneração. O novo nascimento é sobrenatural aos olhos humanos, incompreensível. Por isso Jesus o comparou ao vento. Naquele mesmo diálogo com Nicodemos, o príncipe dos judeus, um dos doutores da lei, Jesus disse o seguinte, ele respondendo a respeito, quando ele quis entender que nascimento era aquele que Jesus falava, o nascimento espiritual. Jesus disse, olha Nicodemos, o vento ele vem de onde ninguém espera. Quando o vento começa a soprar, a gente não sabe de onde ele vem. Ele sopra onde quer, Jesus disse. Aonde ele quer. Às vezes a gente está aqui, o vento vem para onde a gente está. Começa a soprar em nós, mas a gente não sabe de onde ele vem. Ele sopra onde quer e vai para onde ninguém pode definir. Nós não sabemos de onde ele vai e nem para onde. De onde ele vem nem para onde vai. Nós só vemos ele soprar.
Então Jesus estava dizendo justamente isso aqui. O nascimento espiritual, ele é sobrenatural. Se a gente buscar entender pelos olhos humanos, ninguém entende porque é espiritual. A própria Bíblia vai dizer que só entende o que é espiritual os espirituais. Então, a pessoa, como estava ali na condição de Nicodemos, ele não conseguia compreender. E aí Jesus fez aquela comparação. É semelhante ao vento, tu não sabe de onde ele, de onde, olhando aos olhos humanos, ninguém sabe esse fenômeno de onde vem, para onde vai, a gente vê soprar. Agora é óbvio que, como espirituais, a gente sabe e entendemos que essa mudança vem por meio de Deus através de Jesus, em que o Espírito Santo ele nos auxilia. Então, daí em diante, como vemos, a pessoa que é carnal, ou quem não conhece esse novo nascimento, não se tornou uma nova criatura, não poderá entender isso que estamos conversando aqui hoje, esse novo nascimento. Essa pessoa verá esse assunto que estamos discutindo aqui e ficará com inúmeras questões, como a gente vê o vento. A gente não sabe de onde vem, só vê soprar e nem para onde vai. Porque o nascimento espiritual é como o vento. Não podemos explicar pelos olhos humanos. É mistério, pois é espiritual. Tópico 2. A justificação do novo homem. Quando falamos de justificação, é importante dizer aos nossos alunos, né? Porque estamos em uma pré-aula. Quando falamos de justificação, estamos falando ato pelo qual o homem, passando do pecado ao estado de graça, torna-se digno de vida eterna. Também, quando falamos de justificação, vamos falar de alguém que é justificado. No caso, aquela pessoa que se torna nova criatura. E a pessoa que se torna justificado como nova criatura que passou a ser, torna-se então reconhecido por Deus e perante os homens, entre nós, igreja, como reconhecido como inocente. Justificação é inocentar. E aquele que se torna justificado torna-se inocente. O ponto 1 diz o seguinte: a inutilidade da justiça humana. As nossas obras não podem nos justificar diante de Deus. Por isso que esse ponto está tratando da inutilidade da justiça humana. Tudo aquilo que nós fazemos aqui é colocado como justiça humana, né? Tudo que nós fazemos, meus queridos e queridas, não pode nos justificar diante de Deus. Nesse novo período que estamos vivendo, que é o da graça, nessa nova aliança, as obras não podem nos salvar. Só quem salva é Cristo Jesus mediante a nossa fé. A salvação é pela fé. A Bíblia diz que vós sois salvos, pela fé vós sois salvos. As nossas obras não têm poder de nos salvar. Se não tem poder de nos salvar, não tem poder de nos justificar diante de Deus como inocente. As obras são importantes, claro. Já dizia o apóstolo Tiago que o que o apóstolo Paulo vai nos dizer? Que a fé sem obras é morta. Então, é importante as obras na aliança com a fé. Há um vínculo muito grande disso aí, obras e fé. Então, elas são importantes, mas para nos salvar, ela não pode ser a causa para isso. A causa para a nossa salvação em Cristo é a nossa fé. Então, a nossa fé nos méritos perfeitos de Jesus
Olha, a nossa fé nos méritos, nas práticas de Cristo Jesus, é a única capaz de levar-nos à salvação e de sermos justificados perante Deus. Então, é a nossa confiança em todas as boas obras perfeitas de Jesus, que aquele operou quando da sua chegada ao mundo, que nós podemos ser salvos. A nossa fé em Cristo Jesus. E por que não falar que dentre as suas obras está a que baseia a nossa fé, que foi a obra de salvação, sacrificial, né? De ter morrido em sacrifício por nossos pecados. É nesta obra, e através dela sim, nós podemos ser salvos. É confiando nela que seremos salvos. A salvação pela fé, e essa é dom de Deus, como a Bíblia diz, não vem de nós. Por quê? Porque vem de Deus. Se não da graça que é Jesus. Olha, vou repetir essa parte. A salvação pela fé não vem de nós, senão da graça que é Jesus, né? É por meio dessa graça aqui, é o que nós estamos aprendendo nesse ponto, que recebemos esta fé. A graça é Jesus, né? A partir disso, irmãos, temos um status fala de posição, jurídico, ou seja, de justiça diante de Deus, diferente do que tínhamos antes, quando não éramos nova criatura, quando não tínhamos o Espírito regenerado. Agora, como pessoas regeneradas, nova criatura, novas pessoas espiritualmente falando, na nossa posição, a nossa condição diante de Deus é de inocente. É como aquela pessoa que é acusado de um crime e depois que passa por um julgamento, seu status até ali, antes do tribunal do júri, é de réu, né? Mas, depois que lhe é dada a sentença de absolvido, de absolvição, a sua posição, o seu status agora é de inocente, não culpado. Isso acontece conosco. Enquanto eu e você ainda somos velhos homens e mulheres, ainda estamos na condição, no status espiritual e jurídico de mortos espiritualmente no pecado de Adão, o status é de culpado diante de Deus ainda. Mesmo que Cristo tenha vindo morrer por nós. Ele veio com esta missão. Mas aí vem o nosso papel. Quando nós o aceitamos como único e suficiente Salvador, o nosso status muda juridicamente, é o que diz aqui, diante de Deus. Passamos de culpado para inocente, absolvido, por meio do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi derramado para a remissão de nossos pecados. Ponto 2, do tópico 2, a maravilhosa doutrina da justificação. Que doutrina é essa? É a doutrina que, ao recebermos Cristo pela fé, como Senhor e Salvador das nossas vidas, recebemos de Deus o perdão pelos nossos pecados mediante Jesus. Então, meus queridos, vocês já aprenderam que quando estamos falando de justificação, estamos falando a respeito de ser reconhecido como inocente. E o que é, falando ainda a respeito sobre essa maravilhosa doutrina da justificação? É aquela que, volto a dizer e ler aqui, ao recebermos Cristo pela fé como Senhor e Salvador de nossas vidas, recebemos de Deus o perdão pelos nossos pecados. Isso é a doutrina da justificação, que é o que nós ensinamos. Quando o homem recebe Cristo como Senhor e Salvador, ele automaticamente, depois de arrependido, aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, automaticamente ele agora é perdoado, ou seja, recebe o perdão de Deus. Isso é a doutrina da justificação. E quando ele só é perdoado porque ele é colocado agora na condição de inocente. Quando alguém se torna inocente, né?
é porque foi perdoado. Nesse caso aqui, nós somos perdoados por Deus por confessarmos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. E após o perdão, vem a condição de justificado, de inocente. Além desse perdão, há algo mais importante que ocorre após o perdão dado por Deus, mediante a seu Filho Jesus, que é Deus nos conceder em seguida do perdão, ao perdão, a condição jurídica, é o que eu já falei, o novo status de quê? De justo. Eu disse que recebemos a condição de inocente, de absolvido, mas eu acho que a palavra que cabe melhor dentro do campo bíblico é de justo, pois assim a Bíblia vai nos chamar de justo. Essa é a doutrina da justificação, que após aceitarmos a Cristo Jesus, Deus nos concede por meio de Cristo, da nossa decisão, o perdão. Após esse perdão, vem a nova posição jurídica diante de Deus. O novo status, que é de justo, de réu para inocente, diante de Deus e também diante dos homens. A nossa condição jurídica diante de Deus e os homens é alterada através da justiça de Jesus. Então, meus queridos, o que temos aqui? É através da justiça de Cristo Jesus, do que ele conquistou na cruz por nós, a possibilidade de salvação, é através dele que, ao confessarmos e recebê-lo como Senhor e Salvador da nossa vida, a nossa condição jurídica de Deus muda. Não fique alguém pensando que, por Cristo ter morrido por todos, ao ele ter morrido, a condição de todos se mudou para inocente. Essa condição, ela só muda quando cada um de nós entendemos o papel de Cristo em nossa vida, o papel que ele desempenhou na cruz, e o confessamos. Aí sim, Deus nos perdoa e muda a nossa posição. Ele bate o juiz, que é Deus, bate a marreta de juízo, né, de justiça, nos dando a condição de justo. O ponto último desse tópico, 3, diz um novo homem. O novo homem é justo. Como que nós nos tornamos justos? A partir de sermos um novo homem, uma nova criatura, através de Cristo Jesus, depois da nossa decisão de aceitá-lo como único Salvador. Então, esse novo homem justo só passa a existir em nós a partir da nossa conversão, da verdadeira conversão. Não é essas conversões que vemos por aí, de muitos que estão na igreja, dizendo ser convertidos, mas não há justiça nele, não há status de justo, não há postura de justo. Isso reflete que não houve um verdadeiro encontro, uma verdadeira conversão em Cristo Jesus. O novo olhar que Deus passa a ter sobre os convertidos é de justo e livre. É o que vamos aprender com a palavra de Deus. Após a nossa conversão, o nosso receber a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, ao entregarmos a nossa vida para Ele, até o olhar de Deus, é o que aprendemos com a palavra do Senhor, muda em relação a mim e a você, meu querido. Nós agora passaremos a ser olhados por Deus, vistos por Deus, como justos, como livres do jugo do pecado, como livres do jugo do diabo. Logo, o que vai acontecer? Depois deste olhar que o Senhor Deus passará a ter em relação a nós, Deus não se lembrará mais de nossos pecados nessa nossa nova condição. É o que a Bíblia diz. Ele vai jogar todos os nossos pecados no mar do esquecimento. O último tópico de hoje, para terminarmos a última lição de número 13 do primeiro trimestre, que está terminando hoje, 2020,
é o seguinte título: Santificação do Novo Homem. Meus queridos irmãos e irmãs, amigos, quando falamos de santificação, estamos falando sobre o ato ou efeito de santificar. E santificar é tornar sagrado, separar, consagrar, fazer santo. Então, quando falamos de santificação, falamos de ser separado. O ponto 1 diz o seguinte: a santificação como posicionamento. Após a conversão e regeneração do pecador arrependido, sua posição será de justo e santo perante a igreja local e perante a Deus. Então, o que nós estamos aprendendo aqui é o seguinte: a partir do momento que nós nos tornamos nova criatura, a partir do momento que nos convertemos a Cristo, entregamos a nossa vida a Ele, o recebemos em nossa vida, a partir desta regeneração que passa a acontecer em nossa vida, depois de nós arrependidos, aceitar a Cristo, o que vai acontecer é que a nossa posição agora, perante Deus e a igreja, é de justo. Então, quando tomamos essa decisão de nos converter a Cristo Jesus, estamos tomando a decisão de nos santificar, logo de nos separarmos, do mundo e nos voltarmos para Deus. E diante de Deus, aí entra, e dos homens, receberemos o status de justo. Seremos vistos assim. Também, aqui nós aprendemos, nesse ponto, a santificação como posicionamento, que nós, sim, podemos ser santos, mesmo que estamos em processo de santificação, enquanto Jesus não vir. É o que estamos aprendendo aqui. Enquanto Cristo não vir, a igreja estará no processo de santificação, eu e você. Esse processo não começa e acaba no dia que a gente aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da nossa vida. Se alguém pensa assim, é engano. É um processo que só terminará no arrebatamento da igreja, ou se antes Cristo nos chamar. Esse processo, irmãos, ele é longo e disciplinador. É o que aprendemos com a palavra de Deus. Longo porque não termina agora. Volto a dizer, só quando Cristo vir. E disciplinador porque nesse processo está o Espírito Santo a nos tratar, a nos moldar, a nos ensinar qual é a nossa vida diante de Deus como seus servos, como novas criaturas em Cristo Jesus, como um novo homem, uma nova mulher. E por isso que o processo também é conhecido como o processo de santificação disciplinador, porque vai nos disciplinando, vai nos orientando, nos ensinando e nos preparando para chegarmos um dia à condição de varões ou varãos perfeitos diante de Deus, semelhante a Cristo Jesus. O objetivo desse processo de santificação é alcançarmos a estatura completa de Cristo, o qual a Bíblia vai chamar de varão perfeito. Quando falamos de estatura, aqui estamos a falar de grandeza. Então, irmãos, sabe quando que vamos chegar à condição de, por meio da santificação, de varões perfeitos, ou varão perfeito? Quando, no arrebatamento da igreja, Cristo nos receber nos ares. E ao sermos arrebatados ali, antes mesmo de entrarmos ao céu, receberemos corpos incorruptíveis. A partir daquele momento, o processo de santificação se findará e nós entraremos em um corpo de glória e numa condição de varãos justos, ou melhor, varãos perfeitos, semelhante a Cristo, que é espiritual, que é incorruptível, essa é a condição que ele está hoje, e semelhante a ele nos tornaremos.
nesse processo de santificação rumo à perfeição, a Bíblia Sagrada é o auxílio indispensável. Então, irmãos, nesse processo em que estamos nos santificando para o arrebatamento da igreja, para o encontro com o Senhor Jesus nas nuvens, ele é longo e disciplinador. E não é nós, por si próprio, que conseguimos nos ensinar, nos corrigir, nos consertar, nos transformar, mudarmos. Não. É a palavra de Deus que vai fazer esse processo se nós buscarmos nela o verdadeiro auxílio, pois ela é a nossa única regra de fé e prática. A inerrante palavra de Deus. Para terminar, chegamos ao último ponto do tópico 3, que é a santificação é a vontade de Deus no novo homem. A vontade de Deus em minha vida e na sua vida. Não há novo homem se não passarmos pela santificação. Tem muitas pessoas aí vivendo na igreja, vivendo como vivia antes. Continua a viver como antes. Homens, mulheres. Por que isso? Porque não tem buscado, não tem aceitado em suas vidas a vontade de Deus, que é a santificação, que é separarmos do pecado, que é separarmos do mundo e nos ajuntarmos a Cristo e vivermos para Deus e estarmos buscando nele todo o processo necessário para vivermos até chegarmos ao ponto de sermos transformados em um corpo de glória. Ao evoluirmos em nos santificar, ficamos cada vez mais parecidos com Cristo. Então, irmãos, na medida que, sendo nós auxiliados pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, vamos nos santificando, vamos nos disciplinando pela palavra de Deus, a gente vai chegando ao nível de varão perfeito como Cristo é. Então é importante, apesar do processo de santificação ser longo, ele é disciplinador, mas nos disciplina, nos ensina a sermos como Cristo. E isso é maravilhoso, isso é extraordinário, isso é uma bênção, isso é um preparo para sermos cidadão dos céus. Buscar se santificar não é o nosso desejo. Volto a dizer, não é um interesse particular nosso, mas é o que eu já disse. É de Deus que exige da sua igreja essa postura, esta decisão. A necessidade de resgatarmos para nossos púlpitos a necessidade para a salvação, de vivermos em santificação. Eu termino essa lição de hoje dizendo o que o comentarista desta lição, pastor Claudionor de Andrade, traz. O cuidado que a igreja precisa resgatar. Que nós, igreja, precisamos resgatar, qual seja vivermos o processo da santificação. Pois se não vivermos, a Bíblia é bem clara que sem a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Esta mensagem, ela tem fugido de nossos púlpitos há um bom tempo. E precisamos, irmãos, voltar a este ensino, voltarmos à doutrina da santificação, pois o Senhor requer de nós esta postura de vida, pois em breve Cristo, louvado seja Deus, virá buscar a sua igreja e nós queremos estar preparados para concluirmos o processo da santificação, quando por aquela ocasião futura receberemos um novo corpo glorioso e entraremos para as bodas com o Cordeiro. Muito obrigado por você ter estado comigo ao longo deste trimestre. Que Deus continue abençoando a sua vida. Até a nossa próxima pré-aula com o segundo trimestre de 2020, na quarta-feira da semana que vem. Que Deus da glória abençoe a todos vocês.
o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, desde agora e para sempre. Amém.